Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Paulo, bem-vindo ao canal Sinofilia Sem Censura. O vídeo de hoje eu quero... Vai ser na verdade uma introdução de vários vídeos que eu vou tentar fazer para falar sobre manejo de cachorro, tá? Eu quero fazer vídeos sobre manejo para acabar com essas polêmicas do que é, o que não é, o que pode, o que não pode. Porque depois de muito tempo manejando cachorro de tudo quanto é forma, tudo quanto é tipo, tudo quanto é tamanho, pensar em cachorro solto, cachorro preso, observar cachorro, observar cachorro selvagem, semi-selvagem, enfim. Depois de muitos anos fazendo muita coisa em relação a cachorro, você acaba descobrindo que manejo é uma coisa muito mais particular do que realmente certo ou errado, tá? Desde que esteja dentro da do que a lei pede, não existe manejo errado ou manejo certo. Existem, na verdade, muito mais viés ideológicos, como por exemplo a corrente. Se a corrente está dentro da lei, a corrente, você pode ter cão na corrente, desde que a corrente tenha um tamanho determinado. Aí você pergunta para uma pessoa se ela é a favor da corrente, ela fala que não, porque, sei lá, ela acha que lembra escravidão. Isso é viés ideológico, tá? Então, o manejo em si não existe certo ou errado quando está dentro da lei. E o que nós vemos aí hoje, por exemplo, falar de é errado, é certo, é muito mais para vender o peixe. Então eu vou tentar, eu não prometo que vou conseguir, mas eu vou tentar fazer toda semana um vídeo sobre manejo em relação a alguma coisa. Relação à alimentação, parte de criação, enfim. E esse vídeo desse início seria na verdade uma introdução para poder ir com todos os outros vídeos, que seria falar sobre matilha. Conceito de matilha. O que é a matilha? Eu peço primeiro que você veja esse vídeo aqui, onde eu falo sobre a teoria de dominância. Alguns devem saber que positivistas estão nessa de que a teoria de dominância caiu por terra e blá blá blá, enfim. Nesse vídeo eu explico essas coisas, não caiu por terra nada disso. Eu explico o que aconteceu com o David Mack, por que o pessoal fala que o David Mack voltou atrás, enfim. Essa teoria de dominância é importante você saber para poder analisar todo o resto do vídeo. Por mais que ela foi feita em cima de lobos em cativeiro, a primeira teoria de dominância foi feita por suíços em lobos que viviam em cativeiro, ela vale muito para os cães, porque cães são animais de cativeiro, tá? Aí vamos à pergunta. Cachorro é um animal de grupo? Isso é uma questão complicada porque assim, eu mesmo tenho vídeos do qual eu falo que cachorro é um animal de grupo. E nisso é muito mais um viés ideológico do que realmente ser um animal de grupo, tá? Eu acredito que o poder do cachorro está na matilha. Então, o cachorro é um animal de grupo. Mas, é um viés ideológico meu. Eu não posso chegar para você e falar que cachorro é um animal de matilha. A força sim está na matilha. Afinal, 10 cães treinados vão ser muito melhores do que um. Então a força está na matilha. Mas, dizer que todo cão é animal de matilha está correto? Aí que tá. Cão é animal de matilha? Não sei. Real é essa, não sei. Cão então é um animal individual? Não sei. Não tem como saber. Primeiro de tudo, quando nós falamos de animais domésticos, para você entender o comportamento, você precisa saber a origem, tá? E cachorro não é igual, por exemplo, cabra, que é quase a mesma coisa há 10 mil anos. O cachorro passou um processo de evolução muito grande. Então nós não temos como saber a origem, nós não sabemos ainda a origem exata, da onde veio os cães. Então se nós não sabemos a origem, nós não sabemos quem é o antepassado dos cães, nós não sabemos se eles eram animais de grupo ou não. Porém, sabemos que existem cães que vivem em grupo e existem cães que não vivem em grupo. É onde entra o impulso de matilha, drive de matilha. Cada um fale do jeito que quiser.
Dentro do drive de matilha você consegue analisar se o cachorro consegue conviver bem, mais ou menos, ou se não consegue conviver com outros animais, ou com outros cães no caso. E isso não tem como saber se realmente é algo natural que vem na carga genética deles ou se é seleção. Falar sobre manejo é muito complicado porque, manejo antigo no caso, é muito complicado porque os animais, o registro na verdade desses animais começou mais ou menos 27 depois, antes de Cristo. E dá 2000 anos e alguma coisa, sabe? Não é algo tão simples. Como é que a gente pode resumir tudo sobre manejo de 2000 anos para cá, sendo que tem 15, 20 anos de história? Então nós não conseguimos analisar se realmente o manejo veio de lá de trás ou se foi uma seleção artificial. Ou, no caso, o processo de seleção para os animais que nós temos hoje acarretou em animais que vivem de forma individual. Como, por exemplo, o processo de seleção de cão de guarda é um processo que pode eventualmente levar a animais que não convivem bem em matilha. O caso que eu estou falando da guarda pessoal. Tá. Então, isso pode acarretar não porque a pessoa que está selecionando quer isso, mas sim acarretar porque aconteceu. É um processo que pode levar a esse rumo. Então, como nós não sabemos se a seleção se realmente foi uma seleção artificial ou se já está na carga genética deles, nós não temos como afirmar 100% se é realmente um animal de grupo ou não. Então nisso, quando eu falo de matilha, eu geralmente separo em duas matilhas, tá? E quando eu falo de matilha, eu falo cachorro solto. Beleza? Tentem entender isso. Matilha é cachorro solto. Cachorro preso em baia não é matilha. Cachorro solto interagindo. Então eu separo em duas, que seriam a matilha familiar e a matilha forçada. A matilha familiar, como o próprio nome já diz, é você ter um casal, você ter um macho e algumas duas fêmeas, enfim, você acabar procriando e ter filhotes. Dentro desse processo é algo natural os filhotes serem submissos aos pais, tá? Pode acontecer de um filhote, quando chegar na adolescência, começar a disputar com o pai, talvez a liderança, ou agir com dominância com o pai. Pode, tanto pode que acontece, mas a tendência maior é sempre ele ser submisso ao pai ou ser submisso à mãe, tá? Então nessa, o manejo fica muito mais fácil, porque nós, como fornecedores de recurso, e isso eu vou explicar mais pra frente, com o alfa seguindo as nossas regras, fica muito mais fácil dos cães que estão submetidos a esse alfa seguirem as regras. A maioria das vezes não precisa nem de adestramento, é algo natural. Como o alfa está submetido às minhas regras, os submissos se submetem às regras do alfa. Então acaba ficando tudo mesmo. E é um manejo muito mais fácil mesmo. Se você tiver condições de procriar e manter os filhotes, você vai ver que é um manejo muito mais fácil em relação à educação. E nessa nós temos a matilha forçada. A matilha forçada é o que mais acontece hoje, tá? A matilha forçada nada mais é do que você pegar 2 adultos, 3 adultos, enfim, e forçar o convívio entre os cães adultos. O convívio de cães adultos forçado é exatamente o que se tem na teoria de dominância dos suíços que eles fizeram em cima dos lobos. Animais que não cresceram juntos, animais que não conheceram a vida juntos, foram colocados lá e eles acabam disputando o local. Eu diria que é uma disputa de território e não de liderança em si. Porque se fosse de liderança, você veria animais que, consequentemente, agem de forma parecida ou muito próxima do que seria na selva. E não é bem assim. Um lobo de cativeiro age de uma forma completamente diferente de um lobo na vida selvagem. Tanto que é onde o David Mack voltou na teoria dele.
Então, o maior meio de, na verdade, de matilha que existe seria essa forçada, onde você força cães a conviverem. E aí onde entra cães que não, você não sabe se esses cães realmente convivem em matilha ou não. E é onde tem as grandes disputas, e é o maior motivo de muitas brigas. Tá. Nesse ponto é onde vai entrar dominância, liderança e fornecer recurso. Dominância, como o próprio nome já diz, é o ato de dominar. Isso não quer dizer liderança, tá? Ah, mas Paulo, o cachorro dominante, ele está tentando liderar. Não, ele não está tentando te liderar. A maioria dos cães dominantes nem sabem liderar. E principalmente dominância é algo normal entre as espécies, tá? É por isso que nós falamos de dominância. Alguns adestradores possivelmente nem percebam isso, mas é por isso que se fala de dominância quando se fala de um cão enfrentar um ser humano. Seja por recurso, seja por território, enfim. Seja por um posicionamento naquele local. Quando nós falamos de dominância, seria o ato de tentar dominar. E isso pode, e é o que mais acontece, é entre as espécies, e não entre um grupo de espécies. É muito mais comum, por exemplo, o ato de dominância de lobos e ursos. É um dos grandes registros que tem. O lobo e o urso disputar um recurso ali e ter o ato de dominância. Obviamente, a maioria das vezes o lobo perde. E é um ato de dominância. E às vezes ele perde sem nem mesmo ter um confronto. Nesse ato de dominância, é onde as pessoas vão chegar para mim e falar, mas e o cachorro agressivo? E eu já vou chegar lá. Nesse caso aí, depois nós temos a liderança, onde realmente é um animal líder, tá? Ah, Paulo, mas o líder e o dominante não é a mesma coisa? Não. Se você já viu cães líderes, existem alguns cães que são líderes natos, e se você já viu um cão líder, você vai ver que ele não é nada agressivo. Ele é agressivo sim com estranhos, ele é agressivo sim ao defender seu território, ele é agressivo sim ao defender os seus. Mas ele dificilmente vai ser agressivo com os dele. Diferente de um cão dominante que vai ser agressivo com os dele. Líderes, na verdade, são cães extremamente equilibrados. Extremamente equilibrados. São cães muito serenos. Não, isso vale para os lobos também. Lobos líderes são muito serenos, muito equilibrados. Não são esses animais de zoológico que você vê se matando, se pegando. Então, a liderança é algo completamente fora da caixinha em relação à dominância. O líder pode sim agir para dominar em algumas situações, mas isso não quer dizer que a dominância tem a ver com a liderança. E aí entra o que eu falo do ser humano. Antigamente eu usava a palavra mentor, mas mentor e líder é praticamente a mesma coisa. Então comecei a usar fornecedor de recursos. O fornecedor de recursos seria justamente o que nós somos. Nós ensinamos, nós damos o recurso em troca de alguma coisa. Eu quero ensinar o cão a sentar, eu uso o petisco. Eu posso usar a atenção, mas eu ensino o cão a sentar como recurso. Tanto que uma das formas mais rápidas de você ensinar um cachorro é com petisco. Qualquer coisa que envolva educação e comando. Aí entra o que eu falei, da parte da agressão. Ah, Paulo, mas e os cães agressivos? Os cães agressivos são o que mais você usa recurso. Você pega um cão agressivo, põe dentro de uma baia e deixa ele lá no gelo. Você vai fornecer a comida, você vai fornecer a água, mas deixa ele no gelo. Uma semana esse cachorro está desesperado pela sua atenção e liberdade. Isso são dois recursos. Você está fornecendo dois recursos para aquele cão, para que ele respeite as suas regras. O outro ponto que eu falei justamente seria do petisco. Você fornece um recurso em troca dele mostrar alguma coisa para você.
cães que trabalham, você fornece o recurso, no caso alimentação, teto, água, em troca do trabalho dele. O ser humano é um fornecedor de recursos. As maiores provas de mostrar sobre isso, dominância, liderança e fornecedor de recursos, tá? Por exemplo, na dominância nós temos vários vídeos, na verdade, de um mastim tibetano que trabalha com lobos na Ásia. Todo mundo adora mostrar aquele vídeo falando sobre liderança, sendo que aquele mastim não é líder de nada. Aquele mastim exerce pura dominância. Ele tanto exerce dominância que os lobos, o tempo todo, tentam dar uma desperta para cima dele. Um líder não precisa disso. Por mais que cães não falam, seria mais ou menos o líder falou, tá falado. E aquele mastim precisa o tempo todo mostrar que ele está na posição que ele está. Só que ele não é líder. Em nenhum momento ele lidera aqueles cães, aqueles lobos. Ele domina aqueles lobos. E isso é um manejo relativamente novo para qualquer animal de grande porte. No caso, estão fazendo isso com felinos também. Você pega um felino jovem, você coloca com o cão e o felino acaba se submetendo ao cão. E assim como você tem o controle do cão, consequentemente você vai ter o controle dos felinos. É um jeito mais fácil. Eu não sei se a intenção do Leandro do Instituto da Onça Pintada foi essa, mas ele é um bom exemplo. Ele é na região aqui, ele seria um bom exemplo disso, dele usar aquela healer justamente para controle das onças e dos outros animais que tem lá. Então você tem que entender que dominância é diferente de liderança. E também é diferente de fornecer recurso, por mais que é parecido. Um grande exemplo está num estudo bem besta que fizeram em 2016, eu acho, se não me falha a memória, em 2016, sobre entender o porquê que o cão tem como eu posso dizer? Por que que o olhar do cão é diferente do lobo? Por que que o cão tem uma feição, uma diferenciação no aspecto do rosto diferente do lobo? O lobo, se você olhar para ele, se ele está feliz, triste, com raiva, preocupado, com medo, enfim, a cara é sempre a mesma. Você percebe mudanças na orelha, você percebe mudanças na leitura corporal dele, onde ele se encolhe, coisas do tipo. Mas você não vê uma mudança de feição daquele animal, enquanto do cachorro você vê. E descobriram que o cachorro tem uma musculatura aqui embaixo a mais do que o lobo, e é igual a nossa. No caso, ele consegue se expressar através do rosto. Tanto que se você olhar para um cachorro, você consegue ver na expressão dele medo, você consegue ver na expressão dele felicidade, você consegue ver na expressão dele excitação, independentemente de você necessitar olhar para orelha, rabo ou o que for. A leitura corporal dele pode ser feita junto com o rosto, diferente do lobo. Então, se você parar para pensar que 20 mil anos de coevolução com o ser humano ele desenvolveu isso, tem que ter um motivo. O que esse moleque tá fazendo ali? Tem que ter um motivo. E esse motivo da coevolução seria justamente a necessidade de chamar a atenção do ser humano para ganhar algum recurso. Para você entender isso, você vai ter que ler um outro estudo sobre o porquê que filhotes de mamíferos são fofinhos. O estudo é sobre isso. Por que que filhotes de mamíferos são fofos, são vistos como fofos, são vistos como bonitinhos? Justamente para cativar a pessoa ou o ser que vá cuidar dele. Animais não têm uma visão social igual a nossa sobre cuidados. Então, a necessidade daquele ser que está nascendo, ele precisa cativar o outro ser que vai cuidar dele. Envolve outros fatores, mas existe esse também. Então, com uma ideia de cativar o homem a poder ganhar um recurso, seja ele atenção, seja ele carinho, seja ele comida, água, enfim, esse animal desenvolveu uma musculatura.
E da questão de liderança, nós temos também que analisar que quando o animal é equilibrado, ele evita o máximo possível o confronto, tá? Se você procurar registros, por exemplo, de lobos, você vai ver que quando um lobo é líder fora do cativeiro, tá? Não falo dentro de cativeiro, fora de cativeiro, quando o lobo é líder, e acontece, por exemplo, de se ter outros animais até maiores que esse líder, ele não precisa exercer dominância. Alguns, inclusive, acabam andando de forma mais agachada perto dele para poder se submeter. Quando envolve liderança, dificilmente há um confronto desnecessário. O confronto geralmente ocorre quando alguém disputa por essa liderança. Para disputar a liderança, há a dominância. Isso as pessoas têm que entender. Mas a dominância e a liderança são coisas diferentes. Você consegue ver dominância em cães sem liderança. Um cão pode tentar te dominar, como você como ser humano, e não vai envolver liderança. Certo? Então, dentro de tudo isso, vai ser literalmente a introdução para quando eu vou falar de manejo, para vocês entenderem o porquê do manejo, como por exemplo, o porquê que uma matilha familiar é mais fácil, o porquê que a matilha forçada é mais difícil. A teoria de dominância é muito simples para vocês entenderem a situação de como é a dominância, como é a liderança e como seria, por que seria um fornecedor de recursos e não um líder. Tá? Outro aspecto, que as pessoas citam muito também, é do inglês, agora esqueci o nome dele, que ele foi literalmente conviver com lobos. Ele agia como lobos. Ali, naquele jeito, naquela forma que ele está, realmente a dominância seria em prol da liderança. Ali há liderança. E os lobos estão enxergando ele como um ser da mesma espécie, por mais que seja diferente. Mas ele está agindo como esses lobos. Ele comia, né? Ele comia como os lobos comiam, ele agia como os lobos agiam. Ele quis estudar de mais perto e literalmente ele foi muito perto. É completamente diferente da forma como nós interagimos com os cães. Certo? E por último, eu só quero deixar isso porque eu sempre vejo em alguns grupos as pessoas falando sobre brincadeiras de cães. E se seu cão brinca depois de adulto, seu cão tem 3, 4, 5 anos e ele ainda brinca, você precisa de um adestrador. Tá? Cães adultos não brincam. Essa questão começou, já vi em vários lugares, mas em nenhum lugar específico essa questão que foi prolongada, porque um adestrador chegou para a pessoa e disse que os cães não eram animais de grupo. Como eu falei, vai de viés ideológico essa resposta, mas que não dá para saber. E que cães adultos não brincam. E essa pessoa me perguntou sobre isso. E eu falei, da parte do grupo não há como saber. Eu acredito que eles são animais de matilha. Porém, da parte de não interagir com brincadeiras entre adultos, realmente é verdade. Mas Paulo, meu cachorro tem 6 anos e brinca comigo. Sim, isso é um recurso, atenção. Seu cão está pedindo por atenção. Seu cão está pedindo por um recurso. Mas meu cão brinca com outros adultos. Aí você tem que ir para o adestramento porque você está incentivando a infantilidade desse cão. E ou você sabe e quer manter, ou você não sabe e não percebe que você está fazendo isso. Eita. É muito fácil você incentivar a infantilidade do cão. Porque as pessoas dão atenção o tempo todo, as pessoas querem interagir com brincadeiras o tempo todo. E o cão acaba não atingindo uma maturidade mental. Isso envolve justamente o fato de como a pessoa mexe com o cão. Não quer dizer que esteja errado. Nos dias de hoje, se você quer um cão infantil, não sou eu que vou dizer que está errado. Não é bom mentalmente para o animal, mas não vou dizer que você está errado.
Seria a mesma coisa das críticas do que o pessoal fala de pessoas que vivem na casa do pai, da mãe, com 30, 40, 50 anos, não trabalha, não faz nada. Seria mais ou menos isso. Você está incentivando aquele cachorro a ser infantil o resto da vida. Isso não é saudável mentalmente, tá? Então, só para entender, cachorro interage com o ser humano com brincadeiras? Sim, isso é um recurso. Cachorro adulto interage com filhotes em brincadeiras? Sim, filhotes aprendem à base da brincadeira. Então o cachorro ensina para esses filhotes usando brincadeiras. Ele ensina a comer, ele ensina a caçar, ele ensina a morder, tudo à base de brincadeiras. Ele ensina inclusive limites. Então, adulto com adulto não brinca? Não. Um cachorro equilibrado, um cachorro mentalmente estável, não brinca com outro adulto. Tá? Inclusive dentro de uma matilha de cães estáveis é normal o cachorro dormindo um em cada ponta, respeitando o seu espaço. O respeito do espaço entre os cães é muito importante, certo? Então seria só isso. Nos próximos vídeos eu vou tentar fazer os próximos vídeos para postar finais de semana, para falar sobre manejo. Eu quero falar sobre isso porque realmente é muito complicado essa parte de cachorro, de manejo errado, manejo certo. Isso não existe. Como eu falei, dentro da lei, se tá dentro da lei, tá certo. Beleza, galera? E é isso aí, até a próxima.